Amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. O Senhor ele tem uma palavra de ânimo para a sua vida nessa noite. Amém? O Senhor ele tem uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de resgate. Se você entrou nessa noite com algumas questões, falando, Senhor, o porquê disso, eu creio que através da palavra de Deus, você sairá nessa noite com a resposta da parte do nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 10, a parte B do versículo, amém? Lucas, capítulo 5, versículo 10, somente a parte B. Lucas 5, 10, a parte B, amém? Olhe para o lado, se tiver algum irmão que está sem a Bíblia, por favor, chegue ao lado do seu irmão, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Campanha fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel, aleluia. Quem achou diz amém? 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 Lucas, capítulo 5, versículo 10, somente a parte B. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. De novo, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. A promessa foi feita. Soberano Deus, Pai, Criador do céu e da terra, é no nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, Senhor, que eu me coloco na Tua presença, Senhor. Pai, quem sou eu para falar alguma coisa, ó Pai? Quem sou eu para pregar, ó Deus? Pai, Senhor, nós sabemos, ó Pai, Senhor, que a palavra não vem de mim, mas a palavra vem do Senhor, ó Deus. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. Pai, Senhor, Tu sabes, ó Pai, Tu conheces o meu coração. E, Senhor, nessa noite eu peço a Ti, ó Pai, usa-me, ó Pai, como um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, Senhor, que essa palavra seja impactuante. Pai, que essa palavra vá, ó Pai, Senhor, entre no coração, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Pai, que essa palavra, ó Pai, Senhor, ela penetre, ó Pai. Pai, que essa palavra fique concentrada no coração dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, e que gere frutos, ó Deus. Pai, que essa palavra, ó Pai, gere fruto na vida dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, não frutos ruins, mas frutos bons, frutos que irão prosperar a vida dos Teus filhos. Por isso, ó Pai, desde já eu coloco em Tuas mãos, ó Pai. Está em Tuas mãos, Senhor, a minha vida. Senhor, está em Tuas mãos essa palavra. Seja o maestro, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Uma salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia, Ele é fiel. Cristo é fiel, Jesus Cristo, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é fiel. Todos temos uma promessa. Deus, Ele fez uma promessa para cada um de nós. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você, mas Deus, Ele fez uma promessa na minha vida. Eu não sei se Ele prometeu salvar a sua família, eu não sei se Ele prometeu te dar um carro zero ou te dar uma vida abençoada. Eu não sei qual é o tipo de promessa que Deus fez, mas Ele é fiel para cumprir. Amém? E na palavra de hoje eu trago para a vida dos irmãos a vida do apóstolo Pedro, ou um simples pescador. Um homem chucro, um homem que não sabia falar, um homem ignorante. Um homem ao qual olhavam para ele e falavam: é apenas um pai de família, é apenas um trabalhador, é só um homem comum. Pedro não era fariseu, Pedro não era escriba, Pedro não era saduceu, Pedro ele não era entendido nas palavras, Pedro ele não sabia nem se pronunciar, Pedro ele só sabia fazer uma coisa: lançar a rede e puxar peixe. Muitas das vezes olhamos para nossas vidas e falamos: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Olha para mim, Senhor, eu não sei falar. Assim como Moisés ali falou com Deus, ali no Monte Horebe: Senhor, eu não sei falar. Eu sou um homem de palavras pesadas.
Senhor, eu não sei falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Deus, Ele olhou para você e viu que em você tem talento. Rakanda Labrasub. Ele olhou para você e viu que através de ti Ele pode transformar uma nação. Ele olhou para você e viu que através de você, você pode sim ser o granjeador do reino de Deus. Deus, Ele olhou para Pedro. Mas como assim Ele olhou para Pedro? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que o que João Batista veio fazer? Preparar o caminho para o Senhor. E João Batista ali vinha pregando, anunciando, arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E uma dessas pregações, o irmão ali de Pedro, de Simão Pedro, André, escutou uma dessas pregações. E falando assim, chegou até Pedro e disse: Pedro, meu irmão, o Cristo está entre nós, Emanuel está entre nós. Primeiro ele acreditou na palavra de João Batista. Ei, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui porque você creu na palavra de Deus, que foi pregada através da vida de um homem. Mas era apenas um homem, João Batista era apenas um homem preparando o caminho para o Senhor. O que Pedro queria conhecer mesmo era o dono daquela palavra, era o Cristo. Pedro despertou a curiosidade em seu coração de conhecer o Rei, o Emanuel, o Cristo entre nós. E assim também, se não fosse assim, você não estaria aqui. Você sentiu no seu coração, ardeu a chama, o Espírito Santo colocou em seu coração a vontade de conhecer Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Foi assim ou não foi? Ninguém te forçou a aceitar a Jesus Cristo. Ninguém apontou uma arma para você e falou: aceite a Jesus Cristo. Você apenas creu na palavra do Senhor. Você deu crédito a essa pregação. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Você é bem-aventurado por isso. Porque quem não dá crédito a essa palavra é o mais tolo de todos os homens e irá padecer no inferno. Você não, você deu crédito. Você deu crédito da palavra do Senhor. E através desse crédito, assim como aconteceu na vida de Pedro, Pedro chegou até Jesus ali e Jesus olhou para ele e falou: eu te farei pescador de homens. E ali, meus amados, Pedro falou: mas como eu? E deixa eu dizer uma coisa para você. O primeiro fator para que Deus cumpra a promessa que Ele fez na minha vida e na sua vida é dar credibilidade à palavra de Deus para mim e para a sua vida. Qual é a promessa que Deus fez para você? Será que você tem dado crédito a essa palavra? Será que você tem realmente confiado que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida? Porque fatores existem para que nós não venhamos acreditar. Quais são os fatores? Muitas das vezes a nossa própria inteligência, a nossa sabedoria, o dia a dia, a sociedade em qual vivemos, o país em qual vivemos. Nós olhamos e falamos: é impossível para mim. Mas aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Se Deus fez uma promessa na sua vida, você acha que é impossível? É impossível sim para você, mas para Deus é possível. E se Ele prometeu, tenha certeza, Ele irá cumprir. Que aquele que crer e for batizado será salvo. Você creu, você é batizado. Então essa é uma das promessas, será salvo. Você é salvo sim, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Oh, aleluia, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Deus enviou o teu Filho amado, teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai perecer nessa prova, você não vai perecer na sua vida, você não irá perecer, porque Deus, Ele está contigo. Sabe por quê? Quem deu o primeiro passo foi você, e Jesus Cristo de braços abertos, Ele te abraçou e disse: você deu crédito à minha palavra, então se prepara que tem bênção para a sua vida, se prepara que tem vitória para você. Ei, você é vitorioso, Deus, Ele tem uma vida vitoriosa para mim e para você. Sabe por quê? Você deu o primeiro passo, você deu credibilidade à palavra do Senhor. Ora, canda, labra, sub. Mas o caminhar com Cristo não é fácil. As nossas próprias fraquezas nos impedem de ser perfeitos na presença do Senhor.
Mas ninguém aqui é perfeito, mas Deus, Ele quer trabalhar na vida de cada um. Deus, Ele olhou para Pedro e viu as imperfeições de Pedro, viu que Pedro era um homem que não sabia falar, viu que Pedro era um homem chucro, era um homem, muitas das vezes, ignorante, era um homem que não sabia perdoar. Tanto que Pedro, ele chegou até Jesus e falou: Jesus, quantas vezes é necessário perdoar? E Jesus disse para Pedro: 70 vezes 7, isso é por dia. Isso chama a atenção, sabe o quê? Um outro fator para que Deus possa cumprir a promessa na minha e na sua vida. Qual é o primeiro fator? Crer. E o segundo fator é o quê? É querer aprender com Jesus. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos escolhe, mas Ele tem aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deixa eu ver só, levanta a mão quem é escolhido nessa noite. Oh, aleluia, só para ver. Ei, meu amado, Deus, Ele está te lapidando, Deus, Ele está trabalhando na sua vida, Deus, Ele está te capacitando. Pedro estava ali, ele creu na palavra do Senhor e estava caminhando com Cristo. Você está caminhando com Cristo, sim ou não? Sim ou não? Ei, meu amado, você está caminhando com Cristo, você está aprendendo com Cristo, é a cada dia, ainda que seja doloroso, ainda que não seja a minha vontade, ainda que não seja a sua vontade, as coisas acontecem na nossa vida, mas é Deus trabalhando. Você tem que acreditar em Deus, você tem que confiar em Deus. Aquilo que vem muitas das vezes, que parece uma tormenta na minha vida e na sua vida, é Deus tirando algumas coisas do meu caminho, do seu caminho, e nos capacitando para aquilo que tem para vir para nossas vidas. Até Pedro, ele mesmo, Jesus ali lavando os pés dos discípulos, Pedro, ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço hoje não é para você entender agora, mas é para você entender amanhã. Ei, meu amado, tem coisa que Deus faz na nossa vida hoje que a gente não entende, bate a cabeça, perde o sono, chora, jejua para querer saber, mas Deus, Ele não fala, porque não é para entender agora, mas é para entender lá na frente. Iracalabra sube. Existem processos na minha vida e na sua vida que não é para entender agora, não. Você baixa a cabeça agora, mas é Deus deixando você bater a cabeça para que você exercite o seu cérebro, exercite a sua fé, exercite. Ei, meu amado, você é o melhor de Deus nessa terra. Ei, você não entendeu? Um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein, ele só usou 10% da capacidade do seu cérebro. Então imagina o que você pode fazer, meu amado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: você não está aqui em vão. Deus não te escolheu em vão. Deus, Ele não fez uma promessa em vão na sua vida, porque Ele viu em você talento para granjear o reino de Deus. Você tem talento, meu amado, você é especial, você é vitorioso. Ei, ainda mais você é brasileiro, e brasileiro é aquele que não desiste nunca. Por que nessa luta você quer desistir? Olha o Espírito Santo falando, ó. Rabanda canda, labra subirica, labras terra. Hoje não é noite de desistir, a sua vida não foi feita para desistir. Deus está aqui nessa noite falando para você: ei, você não está entendendo nada agora, mas não é para entender mesmo não, somente descansa e confia, somente descansa e confia que eu estou trabalhando, ei, meu amado, nessa guerra você perde batalha, nessa guerra você apanha hoje, mas você bate amanhã. Ei, nessa guerra você pode perder muitas batalhas, mas a guerra já está ganha, porque na nossa frente está o Rei dos Reis, na nossa frente está quem? Está Jesus, meu amado, o Filho de Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco, o Deus Criador do céu e da terra está conosco, Uracanda, Labra Sube, Ele está conosco. Ei, eu quero citar essa palavra, quero que fique firme no seu coração nessa noite: Deus está contigo, essa guerra você não irá perder. Uracanda, Labra Sube. Aprendendo com Jesus, Pedro ali começa a caminhar com Cristo e ele começa a aprender, e ele olha como Jesus trata com os pobres, como Jesus trata com os fariseus, como que Jesus trata com os escribas, como que Jesus trata com as viúvas, como que Jesus trata com as crianças, como que Jesus trata com todo tipo de gente. E ali ele começa a aprender: é desse jeito, nossa, se fosse eu tinha dado uma porrada nele. É desse jeito que Jesus faz, se fosse eu já tinha falado um monte. É desse jeito que Jesus faz, se fosse comigo não
não ia ser assim. Ei, meu amado, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar no seu coração. O seu coração, na nossa vida, tem que transparecer os frutos do Espírito Santo de Deus. É longanimidade, é paz, é caridade, é bondade, é domínio próprio. Ei, meu amado, será que você não tem controlado a sua língua? Será que você não tem controlado as suas próprias ações? Ei, eu digo isso, mas a palavra vem primeiro para mim também. Lacanda, labra sub, calabras terra. Esses dias houve uma situação ao qual ali eu me enfureci, mas o Espírito Santo falou: calma, calma. Você não está vendo que essa pessoa está sendo usada por Satanás e você vai ceder a isso? Ei, meu amado, muitas das vezes você ficar calado, você dá muito mais porrada do que você abrir a sua boca. Às vezes a pessoa vem te afrontar, fala um monte na sua cara, aponta o dedo para você, e você olhar bem nos olhos dela e não falar um A. Essa pessoa, ela foi por terra. Ela cai por terra porque fala: nossa, eu falei um monte e nem assim, eu queria pelo menos ver qual é a reação dela, e a reação dela foi ficar calada, eu não tive o que fazer. Ei, meu amado, aprenda com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele está querendo te dar domínio próprio, racanda, labra sub. Não deixa o teu vizinho tirar a tua bênção, não. Não deixa o teu chefe tirar a tua bênção, não. Não deixa, meu amado, aquele cliente chato tirar a tua bênção, não. Creia somente no Senhor, meu amado, e aprenda com Deus nessa noite. Ele vai cumprir a promessa na sua vida, mas tem um caminho a ser percorrido, tem um caminho de aprendizado, tem um caminho que leva a crer. E Pedro foi sabe aquele homem chucro, sabe aquele homem violento, sabe aquele homem que não tinha domínio próprio? Ele foi o único corajoso que, quando o mar estava revolto, virou aquele homem com aquela luz no rosto, aquele homem resplandecente, andando sobre as águas. Quando todos pensaram que era um fantasma, Jesus, ei, calma, sou eu. Aprenda a escutar a voz de Deus falando no seu coração, meu amado. Nessa tormenta, quando tudo estiver atormentado, quando tudo estiver na ruína, aracanda, labra sub, aprenda a escutar Deus falando no seu coração. Calma, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Racanda, labra sub, eu não sou um fantasma, não. Essa voz que você tem escutado, que é mansa e suave, é o Espírito Santo falando contigo, dizendo: calma, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ei, meu amado, Pedro, ele foi o único. Aí ele já estava caminhando com Cristo, ele estava aprendendo com Jesus, e ele aprendeu ao quê? A acreditar na palavra do mestre. Falou: mestre, se é o Senhor, manda que eu vá contigo. E Jesus Cristo falou: vem, oracanda, labra sub. Ei, saia dessa situação de conforto a qual você está. Ei, pare de ficar prostrado nessa situação e comece a caminhar no meio desse mar. Comece, recanda, labra sub. Saia desse barco, pode entrar nesse mar, que Deus, ele está contigo. Vai em frente, ele não vai te deixar morrer. E Pedro ali desce. Ei, meu amado, eu falo isso espiritualmente, mas Pedro viveu literalmente. Uma coisa que o pastor fala aqui que é muito interessante: a gente fala de deserto, a gente fala, você vai passar pelo deserto, Deus é contigo no deserto. Nós falamos espiritualmente, mas o povo de Israel passou literalmente pelo deserto. Quem viveu 40 anos, quem sofreu 40 anos ali, mas não padeceu porque Deus não deixou, foi o povo de Israel. E Pedro viveu literalmente. Não existe homem que anda sobre as águas. Até hoje eu nunca vi um homem andar sobre as águas. Mas a palavra, que ela é fiel, que é viva, verdadeira e eficaz, não mente. É impossível a palavra do Senhor mentir. A palavra de Deus não mente. Diz que Pedro sim andou sobre as águas. Ah, mas ele afundou. Ah, mas isso daí foi porque ele teve medo. Teve medo das ondas. Ele é homem. Vou fazer o quê? Ele é homem, é falho. Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro iria caminhar sobre as águas, porque Jesus olhava para Pedro, olhava para João, olhava para Tiago e via que neles existia algo diferente. Ei, meu amado, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Será que você faz parte dos chamados ou será que você faz parte dos escolhidos? Quem é escolhido nessa noite? Deixa eu ver. Com fé, meu amado. Só levanta a mão quem tem fé, quem é escolhido nessa noite.
Oracanda, labra, sube, eu levanto a minha mão e digo, eu sou um escolhido do Senhor. Ei, meu amado, sabe por quê? Pedro, Tiago e João, eles tinham intimidade com o mestre. Oracanda, labra, sube. Os outros discípulos só observavam, os outros discípulos teve promessa cumprida. Mas Pedro, Tiago e João teve algo especial na vida ministerial da vida deles. Teve algo especial porque eles tinham intimidade com Jesus. Eles sabiam, quando Jesus olhasse de um jeito, é porque Jesus estava querendo dizer alguma coisa. Quando só Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir até o monte e se transfigurou para eles. Ei, Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Ei, João foi aquele que teve a revelação do fim dos tempos. A carta de Tiago é a única que você olha e fala umas verdades que dói em todo mundo. Leia a carta de Tiago para você ver. Fala da língua, fala da boca e fala muita... Tiago ali, ó, um discípulo que teve peito para falar umas boas verdades para o povo cristão. Paulo também, mas Paulo nós incluímos fora disso, porque Paulo veio pregar o evangelho após a ressurreição de Cristo, após a ascensão de Cristo. Mas nessa noite estamos falando de quem? Estamos falando ali do apóstolo Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas, começou a afundar. E Jesus estendeu a mão para ele e falou assim, ó, homem de pouca fé, oh meu amado. Quando eu olho para isso, Jesus, ele olhando, eu creio que Jesus olhou para Pedro e esboçou um sorriso e falou, por que você teve pouca fé assim? Um sorriso de amigo, um sorriso de alguém que te quer bem. Ei, meu amado, se você for enfrentar as dificuldades e começar a afundar, saiba que o nosso amigo, Jesus Cristo, ele estende a mão, dá um sorriso bem gostoso para você e fala, por que você teve pouca fé? Se levante, Jesus te puxa de novo, ele não deixa você afundar. Jesus te coloca no barco, entra no barco contigo e começa a te ensinar de novo. Ei, meu amado, a promessa que ele fez, ele irá cumprir. Ele não vai te deixar morrer, ele não vai deixar você perecer. E aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Tudo muito lindo, tudo maravilha. Pedro estava caminhando com Cristo, coisa boa. Eu caminho com o Mestre. Pedro ele podia dizer, eu vi a filha de Jairo ser ressuscitada, eu estive presente quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, e Jesus me surpreendeu. Eu imagino Pedro contando após a ressurreição de Cristo, as experiências que ele teve com Jesus. Aquilo que você passa hoje vai servir de experiência amanhã, meu amado. Pessoas chegarão até você, irão contar problemas para você, e as suas experiências ao qual você tem vivido, você irá contar, irá reconfortar essas pessoas irão aprender com Jesus, porque você tem aprendido com Jesus. Ei, meu amado, ninguém é professor por à toa. Ei, para ser professor tem que passar pela faculdade, tem que aprender, tem que fazer estágio, tem que cumprir hora para poder lecionar. Ei, ninguém é professor da noite para o dia, tem que aprender. Ninguém é pastor da noite para o dia, aprende com Jesus. Ninguém é missionário da noite para o dia, aprende com Jesus. Ninguém chega a um alto cargo eclesiástico sem antes ter passado por uma dura luta, por uma dura prova. Aracanda, labra subireca, labras terra. Ninguém, meu amado, ninguém chega a um lugar de destaque sem antes ter conhecido o amargo da luta. Ninguém chega ao alto patamar sem antes ter enfrentado lutas, sem antes ter enfrentado guerra. Davi não chegou até o trono à toa, não. Antes dele derrotar Golias. Isso aí o evangelista Williams pregou aqui na terça e me fez lembrar agora. O Espírito Santo me faz lembrar. Antes de Davi chegar até o trono, antes dele matar Golias, antes dele ir lá e acabar com os filisteus, antes de tudo isso, ele pastoreava ovelhas, ninguém dava nada para ele, mas ele estava lá, ó, enfrentando o leão, enfrentando o urso, enfrentando a geada da noite, enfrentando ali ó, os carrapatos, enfrentando sujeira, enfrentando ovelha que se foge. Ei, meu amado, ninguém chega a um lugar de destaque sem antes ter passado por luta. Ninguém, não adianta, ninguém se forma engenheiro sem antes ter ali ó, estudado, ficado até 3 horas da manhã estudando para levantar às 5:30 da manhã para ir trabalhar. Alguns são diferentes, né? São bancados pelo pai, mas aí é uma situação oposta, né? Mas como a grande maioria é assim,
Deus, Ele não cria... Deixa eu dizer uma coisa para você, isso ficou gravado no meu coração. Deus, Ele não cria nenhum filho seu para ser filhinho de papai. Deus, Ele não cria nenhum filhinho de papai, Ele não vai dar nada de mão beijada para mim e para você. Mas, nossa, você pode ter certeza, tudo que Deus der para você, você vai ter que ter aprendido a dar valor primeiro, para depois Ele te dar. Porque se Ele te dar tudo de mão beijada, você não vai saber valorizar e você vai perder. Ainda vai colocar a culpa em Jesus, fala, Senhor, o Senhor me deu para depois tirar? O Senhor, Ele não dá para tirar, Ele dá para que fique, para que seja bênção na sua vida, para que prospere, para que dê frutos, para que seja na sua vida um algo valioso. Mas antes disso, você vai saber olhar para trás e dizer, eu tenho isso porque eu aprendi com Jesus, eu aprendi a valorizar, eu aprendi a granjear. Ei, meu amado, Deus, Ele te deu um talento, Deus, Ele deu talento nas tuas mãos, não é para você ficar enterrando esse talento, não, é para você ir à luta, é para você negociar, é para você granjear. Ei, meu amado, essa era a vida de Pedro. Pedro, ele estava ali, ele estava lutando todos os dias. Ei, ele tinha uma esposa em casa, ele tinha a sua sogra lá na sua casa em Cafarnaum, e ele estava ali, ele ia para Jerusalém, depois ele ia para Nazaré, e ia caminhando com Jesus. Você acha que Pedro não tinha as preocupações dele na sua casa? Mas em tudo, Jesus ensinava a Pedro a como sustentar a sua família, como caminhar com ele. Jesus, ele não chamou nenhum dos seus discípulos para ver os seus familiares passarem fome, não. Deus, ele te escolheu não é para que a sua família fique passando fome e você viva na presença do Senhor, não. Deus, ele te escolheu para que você lute, seja capacitado por Deus, a sua família não vai padecer. Ei, pai de família, o Senhor fala para você, pode vir que eu garanto, a sua família não vai padecer. A canda labra súbia. Deus, ele te dá saúde para trabalhar. Deus, ele dá sabedoria para que você conduza os seus negócios. Deus, ele te dá condições para que você viva bem no reino de Deus e para que você viva bem na terra. Ei, meu amado, Jesus esteve aqui, ele sabe o lado espiritual e ele sabe qual é o lado físico, o lado ao qual nós necessitamos. Ele sabe que precisamos de proteção, ele sabe que precisamos. Ei, olha o Senhor me falando, ó, olha lá em Mateus 6, até as aves do céu que não semeiam e não colhem, o Senhor a sustenta. O que dirá de nós, meu amado? O que dirá de nós que somos criação da mão dele? O que dirá de nós? Ei, os animais, Deus, ele criou primeiro. Os animais, ele olhou os animais, viu que era bom. Os animais, ele espalhou pela terra, mas ele levou um dia inteiro especialmente para criar a minha vida e a sua vida. Ele formou com carinho. Ele te desenhou com carinho ali, ó, pegou o barro e começou, e estava ali, estava presente Deus, estava presente Jesus, estava presente o Espírito Santo. Olha esse detalhe aqui, olha isso daqui. A medicina até hoje se maravilha com o corpo do ser humano, como é que faz isso, como é que acontece isso. Ei, meu amado, Deus, ele te criou com carinho. Você acha que ele vai te deixar padecer? Não, ele não vai te deixar padecer. Ele tem sabedoria para a sua vida. Ei, ele tem o melhor para a sua vida. Essa promessa não vai ser passada em branco. A sua vida, meu amado, ei, se prepara, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Mas antes que o melhor de Deus aconteça na minha vida e na sua vida, sempre tem uma prova de fogo. É aí que dói. Você está preparado para a prova de fogo? Senhor, ainda não. O Senhor sabe quando é você está preparado e quando você não está preparado. Deus, ele não faz nada à toa. A sabedoria aprende com Deus. Ei, meu amado, Deus, ele sabe quando você está pronto e quando você não está pronto. Você é oliveira. Ei, você começa como uma azeitona, é esmagada de novo e passa pela refinaria e é esmagada de novo, até que se saia o azeite e Deus extraia o melhor da minha vida e da sua vida. É aquilo que eu disse,
Nós não conhecemos a possibilidade que nós temos dentro de nós. Nós não sabemos o tamanho do gigante que existe dentro de nós. Ei, meu amado, nós não temos noção. Nós não temos noção da pessoa que existe dentro de nós, da pessoa que pode ir além, da pessoa que pode fazer e acontecer, porque Deus está em nós. Ei, meu amado, até pessoas que são ateus, pessoas ímpias, elas se esforçam no máximo para dar o seu melhor. E nós, por que nós queremos nos acomodar, se dentro de nós existe um Deus que tudo pode, um Deus que tudo pode fazer? Por que nós temos que ficar acomodados? Não é hora de ficar acomodado, porque deixa eu dizer uma coisa, deixa eu só abrir uma aspas aqui e lembrar, Jesus Cristo está voltando. O que você tem feito para o reino de Deus? Como está a sua vida espiritual? Como é que você tem cuidado da sua salvação? Será que você tem deixado 30 moedas fazendo você vender o seu Deus? Será que você tem deixado até a sua família comprar o seu Deus? Deus, ele não pode ser vendido, meu amado. 3 anos e meio se passaram e Pedro, andando com Jesus e aprendendo com Jesus, andou sobre as águas, viu Jesus transfigurado, viu Jesus curando, viu Jesus falando e acontecendo, viu aquele centurião chegar até Jesus e Jesus dar uma ordem. Depois chegou a notícia. Lembra daquele centurião? Lembro. Então, Jesus não falou que era só ele ir até a casa dele que o seu servo já estaria curado? Ah, lembro sim. Então, aconteceu mesmo. Eu já sabia. Sabe por que ele sabia com quem ele estava andando? Só que chegou o momento na vida de Pedro que Deus olhou para ele e disse: agora vamos ver. Agora eu preciso saber se realmente ele me ama. Jesus Cristo é vendido. Jesus Cristo é entregue. Judas vende Jesus Cristo. E ali, na última Páscoa, ali na última ceia ali que Jesus esteve presente com os seus discípulos, um dentre vós irá me trair. E Pedro ali falando: Senhor, quem é que vai te trair, Senhor? Ninguém é louco de te trair, Deus, como o Senhor fala isso? E ali Jesus olha para Pedro e diz: ah, Pedro, eu te amo tanto, Pedro. Você esteve comigo todo esse tempo, Pedro. Mas Pedro, antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Ah, Senhor. Dentro de mim agora veio uma tristeza. Uma tristeza porque eu imagino a decepção de Pedro quando o seu mestre disse isso para ele. Antes que o galo cante, Pedro, você irá me negar 3 vezes, Pedro. Porque já sabia daquilo que iria acontecer. Ei, meu amado Deus, Ele sabe o que vai acontecer com a sua vida. E existem situações na nossa vida que vêm nos afrontar. E Deus, Ele está olhando para ver se você vai negá-lo. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Não negue o seu Deus. Ei, meu amado, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é poder. Não se envergonhe dessa palavra, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque se você negar a Cristo, Ele também negará a vós. Não negue essa palavra por nada, não deixe que nada tire essa palavra do seu coração. Ei, a promessa já está quase cumprida na sua vida, meu amado. Não negue a Jesus, não negue a Jesus, porque Ele morreu pela minha vida e pela sua vida, para que você tenha salvação. Não negue a Jesus. Pedro, antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Eu não, Senhor, eu não. Eu te amo, Jesus. Mas a adversidade veio. Nós podemos falar, deixa eu fazer uma pergunta, responda para si mesmo, você vai negar Jesus? Responda para si mesmo, você nega Jesus? Você nega Jesus? Ei, meu amado, eu tenho certeza que todos disseram não, igual Pedro. Mas você não sabe a situação que pode vir na sua frente. Você não sabe o que pode acontecer com você para que você venha negar a Jesus. Você não sabe o que pode acontecer, meu amado. Deus, Ele autorizou. Deus, não tem nada que aconteça que não seja da autorização de Deus. E Deus, Ele pode estar te testando ainda hoje para ver se você vai negar o nome dEle. Não negue a Jesus, meu amado.
Pedro negou a Jesus 3 vezes, assim como Jesus tinha dito. E o galo cantou e Pedro chorou amargamente. Sabe que choro é esse? É o choro de um cristão que está arrependido. Arrependido de ter negado o seu mestre, arrependido de ter negado aquele que ensinou ele a ser um homem, arrependido de ter negado aquele que ensinou tantas coisas boas, que fez ele andar sobre as águas, que se transfigurou na frente dele, mostrou que ele é sim o Cristo. Negou a Jesus. Arrependimento. Esse choro de arrependimento, Deus olhou lá do céu e olhou e viu e disse: eu sabia que ele ia negar. Eu sabia que ele iria negar o meu filho. Mas olha esse choro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Existe o arrependimento do pecado, existe o remorso do pecado. Pedro, ele sentiu o arrependimento. E o que Jesus veio pregar? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus, ele também pregava arrependei-vos. João Batista pregava arrependei-vos. E Judas, ele sentiu remorso de ter vendido o mestre. Qual é a diferença? O remorso te leva à morte, o arrependimento te leva a ter uma segunda chance. Se você sentir remorso pelo pecado, você pecou e aquela coisa ficou aquele remorso, você não se arrependeu, não. Porque Judas, ele era ganancioso. Ainda aquela mulher chegou até aquela reunião e começou a lavar os pés de Jesus com unguento. Judas olhou e disse: olha, ela está desperdiçando unguento, dava para catar dinheiro com esse unguento. A ganância, o dinheiro, as coisas dessa terra nos levam a negar a Jesus. Ei, meu amado, não fique com os olhos com o que há nessa terra, mas abra os teus olhos espirituais para o que há no mundo espiritual, meu amado. Ei, não é a sua casa que irá te salvar, não é o seu carro que irá te salvar, não são os seus amigos que irão te salvar, não é essas 4 paredes que irá te salvar, mas é aquele que está aqui dentro, cultuando conosco, que está sendo o maestro deste culto, que é o regente das nossas vidas. Jesus Cristo, ele é o único que pode nos salvar. Jesus Cristo, ele é o único que tem a vida eterna. E Jesus Cristo, ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida para nós. Ele é o único que pode fazer com que o seu pecado seja apagado. Sabe por quê? Porque ele estendeu os seus braços e aquele sangue que derramava era pela minha vida e pela sua vida. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor. Ei, meu amado, você pode dar um glória a Deus por isso. Ei, aplauda o Senhor por isso, meu amado. Oh, aleluia! Porque através desse sangue, aonde abundou o pecado, superabundou o perdão e a graça do nosso Senhor. Oh, aleluia! Isso aconteceu com Pedro. Pedro, ele chorou, e eu creio que ele não chorou só quando ele viu o galo cantar. Pedro, ele chorou. E quando Maria Madalena chegaram e falaram: o sepulcro está aberto, Jesus não está lá. Pedro, ele foi correndo para lá. E com o seu coração ali ardendo, com o seu coração ansioso para ver o mestre, ele entrou naquele sepulcro e constatou: Jesus já não estava mais lá, ele tinha ressuscitado. Ele sabia, aquele arrependimento tinha aflorado dentro do seu coração, e ardeu a chama no seu coração de falar: eu preciso ver o mestre novamente, eu preciso ver o mestre novamente. Ei, meu amado, eu não sei se você está nessa noite arrependido de algo que aconteceu. Eu não sei se você se afastou dos caminhos do Senhor. Eu não sei se nessa noite você falou: Senhor, eu preciso de uma palavra de ânimo. Ei, meu amado, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está ansioso para ver o mestre novamente, hoje é a noite. Hoje é noite de você rever o mestre, de você sentir a presença dele novamente. Ei, se essa palavra está queimando no seu coração, é porque Jesus Cristo está falando contigo. Porque quando Jesus Cristo fala, o nosso coração arde, o nosso coração queima. Ei, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. O arrependimento, Pedro estava arrependido. Um dia ele me disse: eu serei pescador de homens. Mas até agora eu só aprendi.
Mas eu quero ver o Mestre. Eu quero ver o Mestre novamente. Eu anseio por ver Jesus novamente. Esse é o sentimento de quem está arrependido e quer voltar para os caminhos do Senhor e quer fazer a coisa certa. Ei, meu amado, esse é o sentimento de quem vem para os caminhos do Senhor arrependido. Esse é o sentimento do filho pródigo. Eu quero ver o meu pai novamente. Quando aquele filho estava ali, alimentando os porcos e comendo das bolotas dos porcos, ele se lembrou daquilo que ele comia na casa do pai. Ele se lembrou que na casa do pai, Rocanda Labra Sub, o Espírito Santo me faz lembrar, meu amado, que quando eu era usuário de cocaína e eu deitava no meu quarto, eu deitava ali na minha cama, eu parecia um peixe fora d'água, se rebatia de um lado para o outro. Na neurose da cocaína, eu me lembrava de quando eu cantava na mocidade. Eu lembrava de quando eu andava nos caminhos do Senhor e eu era feliz. Eu lembrava de quando, ainda que eu não quisesse, o meu pai colocava roupa em mim e me levava para a igreja. Mas quando eu chegava na igreja, eu gostava de estar na igreja. E quando eu estava ali no meu quarto, eu me rebatia e falava: Senhor, eu preciso de mais uma chance. Eu me lembro de que quando eu usava droga com os meus amigos, eles falavam: você é um cara chato, porque você não pode usar droga, que você começa a lembrar de quando você ia para a igreja. Para de lembrar, porque eu também estou afastado dos caminhos do Senhor. Ei, meu amado, será que você está vindo para a igreja, mas o seu coração está apostado em outras coisas desse mundo? Será que não há necessidade da chama reacender nessa noite? Será que não há possibilidade, será que não há chance nessa noite de você falar: Senhor, eu me arrependo, Senhor, porque até aqui eu venho para a tua casa, mas eu não sinto a sua presença. Senhor, eu preciso te ver novamente, Senhor. Ei, Pedro, ele estava com essa mente, ele estava fixado nisso. Eu quero ver o Mestre novamente. Eu quero ver Jesus novamente. E ali Pedro, ele chega até ali no livro de João, capítulo 21. Pedro ali, ele tinha já visto o sepulcro de Jesus vazio. Ele sabia sim que o Mestre ele tinha ressuscitado. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado, meu amado. E ele falou: eu vou pescar. E os discípulos falaram: vamos pescar, porque eu imagino a mente deles como é que estava. A mente deles estava preocupada, a mente deles estava ali com medo dos soldados entrarem e matar todo mundo. Ele falou: eu preciso distrair a minha mente. Vamos pescar. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E logo pela manhã, ei, meu amado, essa tormenta vai durar a noite inteira. Mas pela manhã Jesus Cristo, Ele vem. Ele vem, meu amado, Ele te observou a noite inteira. Ei, meu amado, Ele observou, eu tenho certeza, Jesus observou a noite inteirinha aqueles discípulos pescando e não pegando nada. Eles também não estavam nem se importando, porque a cabeça deles estavam pensando em outra coisa. Eles nem trabalharam direito aquela noite. Por quê? Porque a cabeça deles estava fixada. O nosso Mestre ressuscitou. Eu tenho certeza, Jesus Cristo ressuscitou. Eu tenho certeza, o nosso Mestre está vivo. E logo pela manhã, um homem, com uma voz de trovão, uma voz também doce e suave, disse para eles: lançai a rede do outro lado. E ali lançaram a rede do outro lado, meu amado. E ali fizeram tanta força que não conseguiam puxar a rede de tanto peixe que vinha para eles. E o discípulo amado disse para Pedro: é Jesus. Quem é o discípulo amado? Pode dizer, quem? É João, meu amado. João disse para Pedro: ouça a voz do Senhor. É Jesus Cristo quem está falando. Pedro ali, ele não pôde se conter em alegria. A palavra diz que Pedro estava nu, mas ele não estava nu totalmente. Ele estava ali sem a parte de cima. Pedro estava pescando sem a parte de cima. Ele vestiu a sua túnica e ali ele mergulhou naquele mar. O barco já estava perto da areia. Pedro ele nem esperou que os discípulos remassem para chegar até a praia. Ele já foi nadando, ele foi mais rápido, ele queria ver Jesus. Ele chegando ali, meu amado, tem uma coisa para você nessa noite.
Jesus Cristo está de braços abertos. Ele está com a fogueira acesa. O peixe está posto sobre a fogueira. E nessa noite tem pão para você. Racanda labra sub. Sabe o que é isso? É um gesto de amor. É um gesto de amor, meu amado. Você é pecador, eu sou pecador, mas Jesus Cristo está de braços abertos, com um banquete preparado, dizendo: vem, sei comigo. Esse é um gesto daquele que te ama. Esse é um gesto daquele que morreu pela minha vida e pela sua vida. Está com a mesa posta, dizendo: vem, jante comigo essa noite. Vem, coma comigo, porque eu tenho muita coisa para dizer para você. E Pedro ali ansioso, ele olhou, ele viu que era Jesus, mas ele estava com vergonha de perguntar: realmente é você, Jesus? É você, Senhor? É você, meu mestre? Ei, meu amado, nessa noite, essa voz que fala ao seu coração é Jesus, sim, Iracalabra sub. Escute o Espírito Santo falando contigo nessa noite. Ei, a mesa está posta, a mesa está farta. Eu vou cumprir o que eu prometi na sua vida, mas eu tenho 3 perguntas para perguntar a você nessa noite. Pedro, tu me amas? Eu tiro o nome de Pedro e o Senhor, Ele chama você pelo teu nome e diz: você me ama? Novamente, você me ama? Vou perguntar outra vez: você me ama? Da choroboconda labra sub. Labaraba choroboconda labra chorecanda labras terra. Ei, meu amado, o Senhor, Ele mostra que nos ama todos os dias. Será que nós mostramos para Ele que o amamos? O arrependimento estava ali na cara de Pedro e falou: Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Novamente: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus, Ele olhou fitamente nos olhos de Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Aí Pedro não aguentou, meu amado. Ele sabia, falou: Senhor, eu te neguei, Senhor. Senhor, eu te neguei, mas Senhor, o Senhor viu que nesses 3 anos que eu estive andando contigo, eu dei o meu melhor para ti, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe que eu me esforcei, ó Pai, para aprender aquilo que o Senhor tinha para me ensinar. Ei, meu amado, não é esse pecado que vai te tirar da presença do Senhor, não. Não é essa falha, não é esse erro que vai te tirar da presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele olha o seu histórico e se lembra daquele dia que você levantou a mão e aceitou. Ele se lembra daquele dia que você creu na palavra do Senhor. Ele se lembra daquele dia que a palavra brotou no seu coração e você aceitou a Ele como o único e suficiente Salvador. Ei, nessa noite, Deus, Ele está se lembrando de quando Ele te tirou, meu amado, daquele lago do pecado, do lamaçal do pecado. Jesus te livrou das garras de Satanás. Ele está se lembrando. Assim como um pai se lembra do seu filho quando ele ainda carregava o seu filho no colo. Você que é mãe, você que é pai aqui nessa noite, feche os olhos nesse momento, lembre-se de quando você carregava o seu filho ainda no colo. Esse amor que você sente pelo teu filho hoje é o mesmo amor que você sentia de quando você carregava o seu filho no colo, ensinando ele a andar, ensinando ele a comer, ensinando a ele a falar, ensinando a ele o que é certo, o que é errado. É a mesma coisa, Deus, nessa noite, Ele se lembra de quando Ele estava te ensinando, meu amado. Mas nós achamos que podemos crescer rápido demais, assim como uma criança. Uma criança acha que pode tudo. Mas nós somos como crianças e temos que ser como criança sim no reino de Deus. Mas nós somos como criança, às vezes achamos que já somos dono do nosso próprio nariz e saímos correndo e lá na frente a gente tropeça, bate a cara no chão e machuca e começa a chorar. E vem Jesus e nos cata no colo e fala: vem aqui, deixa eu te ensinar de novo. Não é assim,
Não é dessa maneira. Não é assim que eu te quero. Vem aqui, eu vou te ensinar de novo, filho. Eu vou te ensinar hoje, porque lá na frente você vai saber andar sozinho. Lá na frente você vai saber enfrentar as lutas sozinho. Deus, Ele nunca vai nos deixar, mas vai ter momento na nossa vida que Ele vai falar, e é com você. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu já te ensinei. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual é o certo, você sabe o que é errado. Ei, meu amado, eu sinto uma presença tão forte de Deus nessa noite. Que eu não estou aguentando ficar de pé. Ei, meu amado, olha Deus trazendo a memória. Lembra daquilo que Ele te ensinou. Lembra de quando você ainda era uma criança e o teu pai e a tua mãe te ensinavam o que era certo e o que é errado. Princípios da sociedade ao qual você tinha que viver. Qual era o caminho da escola, o caminho da casa da tia, o caminho da casa do tio, a quem você tinha que respeitar. E o mais importante, que existia um Deus sobre todas as coisas. E Jesus interrogou a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Então apacenta minhas ovelhas. Vem, Pedro, vem cá. Dá um abraço, Pedro. Olha Jesus te falando: filho, eu estou de braços abertos, eu te perdoo. Vem cá, dá um abraço. Eu te amo, eu não vou te deixar. Eu tenho muita coisa para te ensinar ainda. Ei, meu amado, 3 anos e meio que Pedro estava andando com Jesus. Só que ali, meu amado, o tempo de Jesus na terra já havia se encerrado. 40 dias depois, aproximadamente 40 dias depois, após essa data, estavam ali reunidos cerca de 500 testemunhas para ver aquele que nasceu, aquele que cresceu, aquele que foi batizado por João Batista, aquele que curava, aquele que andava, aquele ao qual falava acontecia, aquele que deu vista aos cegos, aquele que deu audição aos surdos, aquele ao qual morreu e ressuscitou. Eles viram sendo tomado em uma nuvem e sendo levado para o céu, e Pedro estava ali. Ei, meu amado, sabe o que aconteceu com Pedro? Aí veio o ponto da chave desta pregação. Vai chegar um ponto que Deus ele vai cumprir a promessa na sua vida. Veio o dia de Pentecostes. Pedro prega no dia de Pentecostes e mais de 3.000 almas, cerca de 3.000 almas se salvaram, se converteram ao cristianismo. Pedro pega de novo mais 2.000 almas se convertem ao Senhor. Ei, meu amado, estava se cumprindo. Aquele que era pescador de peixe era agora pescador de homens. O que Jesus disse lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 10, na parte B? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você tem a noção de que Pedro, ele olhava para si mesmo e falou: hoje eu vejo que eu sou um pescador de homens. Hoje eu estou granjeando o reino de Deus. Mas não parou só por aí. Pedro foi perseguido. Pedro foi preso. Um anjo libertou Pedro. Ei, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa vai acontecer na sua vida, mas não vai parar por aí. Ei, a promessa vai acontecer, mas não vai parar por aí. Ainda tem luta para você lutar. Ainda tem adversidade para você enfrentar. Ainda tem um monte de acusadores te apontando. Porque você acha que o pecado de Pedro ficou oculto? Você acha que o seu pecado vai ficar oculto? Meu amado, Jesus te perdoou, mas tem coisa que vai te perseguir pro resto da sua vida. Ou você acha que tem pessoas que quando Pedro pregava, falou: eu não vou acreditar em você porque você negou o seu mestre. Você acha que isso não doía no coração de Pedro? Você acha que quando ele pregava e os outros falavam: você negou o seu mestre? As pessoas, o ser humano é cruel. O ser humano é impiedoso, o ser humano é implacável. Tem ser humano que ele sabe do seu erro, ele sabe do seu passado e vai jogar na sua cara pro resto da sua vida. Se ele é um homicida,
Ele é preso, fica 30 anos preso, se converte ao cristianismo. Quando ele for pregar e encontrar uma pessoa que foi da família de uma das vítimas ao qual ele assassinou, a pessoa vai se levantar, vai embora e vai falar: eu não acredito em uma palavra do que você diz, porque você matou um parente meu. Vai perseguir, não adianta. O passado persegue, Jesus perdoou. Mas se prepara, meu amado. Isso eu disse para uma irmã, né, esses tempos aqui, a irmã estava chorando, quase em depressão, eu disse assim: não adianta, aconteceu, o que você pode fazer? Jesus, ele te perdoou, mas as pessoas, elas são implacáveis, elas jogam na cara mesmo. Você tem que saber viver com isso, meu amado, e saber que quem mais te ama se chama Jesus Cristo. E se Ele te perdoou, e se conheceres a verdade, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Jesus Cristo, Ele é a verdade, Jesus Cristo, Ele é a vida. Jesus cumpriu o que Ele disse na vida de Pedro. Pedro se tornou um pescador de almas. Ele pregava ali para os hebreus, porque Pedro foi destinado para pregar para os hebreus, e Paulo destinado a pregar para os gentios. E Pedro ali, ele foi, tanto que ele sofreu um martírio, quase na mesma época ali de Paulo. Mas, quando ele escreveu a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, passavam-se aproximadamente 34 anos, ao qual ele estava ali pregando e pescando e ganhando almas para o reino de Deus. Ei, meu amado, a Igreja Católica até hoje tem um memorial lá no Vaticano chamado Praça São Pedro, que dizem que foi ali onde foi o martírio de Pedro. E Pedro estava tão arrependido que seu mestre era melhor do que ele, e que Jesus era melhor, e que sem Jesus ele não podia ser nada, que os historiadores dizem que Pedro foi crucificado a pedido dele de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado igual seu mestre. É forte, mas aconteceu, meu amado. Ei, eu não sei como será o seu fim, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você permanecer fiel até o fim, certeza de uma coisa nós temos, né, pastor? A morte é certa, a menos que Jesus venha e nos leve antes de eu conhecer a morte. Mas de uma certeza nós temos: a morte física, porque a espiritual já está mais do que viva com o Espírito Santo de Deus. O seu espírito já está vivo com Cristo. A sua alma, o seu espírito é eterno, porque Jesus Cristo te salvou, perdoou, te limpou, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Se coloque de pé nessa noite. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos de pé, por favor. Você que pode, é claro. Por gentileza, fique de pé. Oh, racanda labra subireca labras terra. Olha Jesus Cristo de braços abertos nessa noite, renovando a promessa na sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Não adianta, meu amado, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Nosso Deus, Ele é fiel, e nessa noite, fecha os teus olhos nessa noite. Jesus Cristo quer falar contigo. Labrassura bocanda, labrassureca, labras. Orabrassore becanda, labrassumiria, labrahanda, labrassureca, e assobi. Ei, nessa noite tem pessoas, arabrassora, canda, labrassubi, que o Senhor está falando: filho, volta, arabrando, arabrassure, becanda, labrassubi. Orabarabassuro, managadabarasure, canda, labrassubi. Ei, rabaracanda, labrassubi. O Senhor não está olhando para aquilo que você fez, Ele apenas está dizendo: volta, porque eu te perdoo. Rabalabassuro, bocanda, labrassubi. Rabacanda, labrassubi, eu tenho obra na sua vida. Rachura bacanda, labras terra, lamanduria, labraçou. Soberano Deus, Pai, Criador do céu e da terra, que está o teu povo, ó Pai. Rabacanda, labraçube. Pai, assim como Pedro, ó Pai. Pai, assim como Pedro, ó Pai, andou contigo, aprendeu contigo. Pai, Senhor, mas ainda assim era um homem falho, era um homem pecador, ó Pai. Mas ainda assim o Senhor fez ele um dos maiores pescadores de homens que já existiu, ó Pai.
Pai Senhor, quantas almas não foram salvas através da palavra do Senhor que saía através da boca de Pedro, ó Pai. Pai Senhor, assim somos nós, ó Pai. Pai Senhor, nós temos promessa. Pai Senhor, nós somos teus filhos. Pai Senhor, mas ainda assim nós andamos, caminhamos, tropeçamos, pecamos, ó Pai Senhor, mas nós não queremos sair da tua presença. Pai Senhor, estamos aqui porque insistimos, ó Pai. Insistimos, ó Pai Senhor, em nos arrepender. Ó Pai Senhor. Saracanda labaraçuria calabrasube. Oh, na basura e canda na brasterra. Senhor, eu insisto, ó Pai. Pai, Senhor, eu preciso do seu perdão. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso, ó Pai, que o Senhor me dê mais uma chance, ó Pai. Rabaraçura bacanda na brasterra. O Senhor está aqui de braços abertos. O Senhor está falando contigo. Rabarabaçuri bicanda na braçume. Eu te capacito, eu te renovo, eu te avivo, eu tenho salvação eterna para você. A Maria, la malabara, soro boraracanda, la baraxé.